Não é falta de oração. Existe um erro escondido que faz muitos crentes ficarem travados por anos, mesmo clamando todos os dias. Se você não enxergar isso, nada muda. Você já sentiu que está orando, buscando a Deus, mas continua preso no mesmo lugar espiritual há anos? Hoje vou revelar o erro silencioso que mantém milhares de crentes estagnados, mesmo fazendo tudo certo na aparência. Quantos de nós já nos encontramos ajoelhados, clamando ao Senhor dia após dia, mas sentindo como se nossas orações não ultrapassassem o teto? Hoje vamos falar sobre o erro silencioso que aprisiona milhares de crentes em uma vida espiritual sem avanço. Meus amados irmãos e irmãs, há um fenômeno que tem se espalhado pela igreja moderna como uma névoa que obscurece a visão espiritual. Milhares de crentes sinceros, homens e mulheres que amam ao Senhor, que frequentam os cultos, que leem suas Bíblias, encontram-se presos em um lugar de estagnação espiritual que parece não ter fim. Eles oram sim, eles buscam certamente, mas algo está errado. Algo os mantém no mesmo lugar ano após ano, repetindo os mesmos padrões, enfrentando as mesmas derrotas, carregando os mesmos fardos. E o mais intrigante é que muitos não conseguem identificar o que está acontecendo em suas vidas espirituais. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus usou poderosamente no século XIX, costumava dizer que a vida cristã sem progresso é uma contradição. Ele afirmava que um cristão que não cresce está, na verdade, morrendo espiritualmente. Suas palavras ecoam através dos séculos até nossos dias, confrontando nossa zona de conforto espiritual. O problema não está na oração em si. A oração é o canal divino estabelecido por Deus para nossa comunhão com Ele. O problema não está na palavra, pois ela é viva e eficaz. O problema não está nem mesmo na fé, quando ela existe genuinamente em nossos corações. Então, onde está a raiz dessa estagnação que paralisa tantos filhos de Deus? Está em algo que poucos têm coragem de admitir. Está em um erro fundamental que muitos cometem sem perceber. Um erro que se disfarça de espiritualidade, que se esconde atrás de versículos bíblicos mal interpretados, que se veste com roupas de humildade, quando na verdade é apenas comodismo espiritual. Veja bem, amados, não estou falando daqueles que abandonaram a fé ou que se afastaram dos caminhos do Senhor. Estou falando de crentes dedicados, que estão nas igrejas, que participam dos trabalhos, que dizem amar a Deus, mas que permanecem no mesmo nível espiritual ano após ano, sem vitória sobre pecados antigos, sem crescimento em santidade, sem aprofundamento em sua intimidade com Cristo. Spurgeon observou em seus sermões que muitos crentes vivem como se a salvação fosse o fim da jornada, quando na verdade é apenas o começo. Eles se acomodam no portão da entrada e se recusam a explorar as vastas riquezas do reino de Deus que se estende diante deles. O apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus palavras que deveriam nos sacudir do sono espiritual. Ele disse: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Hebreus 5:12. Percebem a gravidade dessa repreensão? Havia crentes que, pelo tempo de caminhada, deveriam estar ensinando outros, mas ainda estavam presos aos princípios básicos. Ainda precisavam de leite, quando já deveriam estar digerindo alimento sólido. Essa é a fotografia exata de muitos em nossos dias. Mas qual é então esse erro fatal? Qual é essa armadilha que mantém tantos prisioneiros de uma vida cristã medíocre? É algo que vou revelar ao longo desta mensagem. Algo que pode mudar completamente sua trajetória espiritual se você tiver coragem de confrontá-lo. O erro que estamos falando não acontece de uma hora para outra. Ele é sutil, gradual, quase imperceptível. Começa com pequenas concessões, pequenos desvios do caminho, pequenas negligências que parecem inofensivas no início. Mas, com o tempo, essas pequenas coisas se acumulam e formam uma barreira espessa entre o crente e o crescimento espiritual que Deus deseja para ele. Jesus nos advertiu sobre isso quando disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A necessidade de vigilância é constante.
Não podemos baixar a guarda. Não podemos presumir que estamos seguros apenas porque oramos de vez em quando ou lemos um capítulo da Bíblia. Muitos crentes se tornaram experts em atividades religiosas, mas perderam a essência da vida espiritual. Sabem quando começam os cultos, conhecem as doutrinas, conseguem citar versículos, mas não experimentam o poder transformador de Deus em suas vidas diárias. É como conhecer todas as regras de um jogo, mas nunca entrar em campo para jogar. A verdade é que muitos substituíram a transformação pela informação. Acumulam conhecimento bíblico sem permitir que esse conhecimento os transforme. Ouvem sermões atrás de sermões, mas não aplicam nenhum deles. Leem livros sobre santidade, mas continuam praticando os mesmos pecados. Cantam sobre vitória, mas vivem em constante derrota. Isso não é vida cristã. Isso não é o que Jesus morreu para nos dar. Ele não derramou seu sangue precioso na cruz para que vivêssemos uma vida religiosa morna e estagnada. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. João 10:10. Mas essa abundância requer algo de nós. Requer uma decisão consciente de não nos conformarmos com a mediocridade espiritual. Antes de continuarmos, se esta mensagem já está tocando seu coração, se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos que vão fortalecer sua caminhada com Deus. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que o Senhor tem para a sua vida. E se você deseja dar um passo prático em direção à restauração da sua intimidade com Deus, preparamos algo especial para você. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus tem ajudado milhares de pessoas a reconectarem-se profundamente com o Pai. O link está no primeiro comentário fixado. Vale a pena conferir. O erro fundamental que aprisiona tantos crentes em uma vida de estagnação é este. Eles oram pedindo que Deus mude suas circunstâncias, mas se recusam a permitir que Deus os mude por dentro. Querem que o Senhor transforme tudo ao seu redor, mas mantêm seus corações fechados para a obra que Ele deseja fazer dentro deles. Essa é uma verdade dolorosa, mas libertadora quando compreendida. Milhares de crentes passam anos ajoelhados, pedindo que Deus resolva seus problemas externos, enquanto ignoram completamente os problemas internos, que são a verdadeira raiz de sua condição espiritual. Oram por melhores circunstâncias, mas não por um coração melhor. Pedem por bênçãos materiais, mas não por transformação de caráter. Veja o que o profeta Jeremias escreveu sob inspiração divina. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Nosso próprio coração pode nos enganar, fazendo-nos crer que o problema está sempre lá fora, nas circunstâncias, nas pessoas, nas dificuldades, quando na verdade o problema está dentro de nós. Pense comigo por um momento. Quantas vezes você orou pedindo que Deus mudasse aquela pessoa difícil em sua vida, mas nunca pediu que Ele mudasse sua própria atitude em relação a ela? Quantas vezes clamou por provisão financeira, mas nunca permitiu que Deus tratasse com sua ganância, sua falta de contentamento ou sua má administração? Quantas vezes suplicou por paz, mas continuou alimentando pensamentos de ansiedade, amargura e ressentimento? Esse é o padrão que mantém os crentes aprisionados. Eles querem os resultados da transformação sem passar pelo processo da transformação. Querem a vitória sem a batalha interior. Querem a coroa sem a cruz. Mas não funciona assim no reino de Deus. Nunca funcionou e nunca funcionará. O apóstolo Paulo tinha plena consciência dessa realidade. Ele escreveu aos Romanos: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12:2. Observe que ele não disse para orarmos para que o mundo mude. Ele disse para não nos conformarmos com o mundo e permitirmos nossa própria transformação. A renovação do entendimento é um processo ativo, não passivo. Requer nossa participação consciente. Não acontece automaticamente só porque nos convertemos ou porque frequentamos uma igreja. É uma escolha diária de submeter nossos pensamentos, nossas vontades, nossos desejos ao senhorio de Cristo.
Muitos crentes vivem como se a vida cristã fosse um contrato onde Deus é obrigado a atender todas as nossas demandas desde que cumpramos certos rituais religiosos. Oram suas orações matinais como quem cumpre uma obrigação. Leem seus capítulos bíblicos como quem marca itens em uma lista de tarefas. Frequentam os cultos como quem paga uma mensalidade. E então esperam que Deus transforme suas vidas magicamente. Mas Deus não é um gênio da lâmpada. Ele é o Senhor soberano que deseja ter um relacionamento profundo e transformador conosco. Ele não está interessado apenas em mudar nossas circunstâncias. Ele está interessado em mudar nosso caráter, em nos moldar à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Pense na história do povo de Israel no deserto. Deus os libertou milagrosamente do Egito, mas eles carregavam o Egito dentro de seus corações. Quando enfrentavam dificuldades, imediatamente queriam voltar. Murmuravam, reclamavam, questionavam a bondade de Deus. Deus precisava fazer uma obra não apenas ao redor deles, mas dentro deles, e levou 40 anos no deserto para que uma geração inteira aprendesse essa lição. Hoje, não é diferente. Muitos crentes foram libertos da escravidão do pecado, mas continuam com uma mentalidade de escravo. Foram tirados do Egito, mas o Egito não foi tirado deles, e por isso ficam girando em círculos no deserto espiritual, repetindo os mesmos padrões, cometendo os mesmos erros, vivendo muito aquém do que Deus planejou para suas vidas. A questão crucial é esta: você está disposto a permitir que Deus faça uma cirurgia espiritual profunda em seu coração? Está disposto a deixar que Ele coloque o dedo nas feridas não cicatrizadas, nos pecados escondidos, nas áreas de sua vida que você tem protegido de seu olhar? Ou você prefere continuar orando orações superficiais que pedem apenas mudanças externas? Jesus disse em João 15:2, "Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto." Observe que até mesmo os ramos que já dão fruto precisam ser limpos, podados. Essa poda não é agradável, dói, é desconfortável, mas é absolutamente necessária para o crescimento. Muitos crentes fogem da poda, resistem ao processo de limpeza que Deus quer fazer em suas vidas. Preferem permanecer com seus frutos limitados a passar pela dor da transformação que os levaria a uma frutificação abundante. E assim ficam estagnados, orando, jejuando, participando de atividades religiosas, mas sem experimentar o crescimento real que só vem quando nos submetemos completamente à obra transformadora de Deus. A verdade é que Deus frequentemente permite que permaneçamos em situações difíceis, não porque Ele não pode nos tirar delas, mas porque Ele quer fazer algo em nós através delas. Quer ensinar-nos paciência através das demoras. Quer desenvolver nossa fé através das impossibilidades. Quer moldar nosso caráter através das pressões. Mas se continuarmos apenas pedindo para sair da situação sem aprender a lição, ficaremos presos nela indefinidamente. Há outro aspecto desse erro que precisamos compreender profundamente. Muitos crentes confundem atividade religiosa com intimidade espiritual. Enchem suas agendas com compromissos na igreja, participam de todos os eventos, envolvem-se em múltiplos ministérios, mas negligenciam o que é mais importante: o relacionamento pessoal e íntimo com Deus no lugar secreto. Jesus deixou isso muito claro quando disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente." Mateus 6:6. O lugar secreto é onde acontece a verdadeira transformação. É onde nos despimos de nossas máscaras religiosas e nos apresentamos diante de Deus como realmente somos. No entanto, muitos evitam esse lugar secreto. Preferem a religiosidade pública à intimidade privada. É mais fácil cantar louvores em um culto lotado do que adorar a sós em seu quarto. É mais confortável ouvir um sermão do que meditar profundamente na palavra até que ela penetre nas camadas mais profundas de seu ser. É menos confrontador participar de um grupo de oração do que clamar a Deus sozinho até que Ele responda. Essa fuga da intimidade genuína com Deus é uma das principais causas da estagnação espiritual.
porque é no lugar secreto que Deus nos confronta com verdades inconvenientes sobre nós mesmos. É ali que Ele aponta os ídolos escondidos em nossos corações. É ali que Ele revela os motivos impuros por trás de nossas ações aparentemente espirituais. E muitos simplesmente não querem esse nível de confronto. O salmista Davi conhecia a importância dessa intimidade profunda. Ele escreveu: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno." Salmos 139, 23 e 24. Essa é uma oração perigosa, porque convida Deus a revelar tudo o que está errado dentro de nós. Quantos de nós temos coragem de orar assim? Quantos realmente queremos que Deus nos mostre nossos caminhos maus, nossas motivações distorcidas, nossos pecados ocultos? A maioria prefere orações seguras, superficiais, que não mexem com nada profundo. E então se perguntam por que não experimentam crescimento espiritual real. A estagnação também acontece quando substituímos a dependência de Deus pela autossuficiência religiosa. Aprendemos as fórmulas, decoramos as respostas certas, dominamos a linguagem evangélica e começamos a operar no piloto automático espiritual. Nossas orações se tornam repetitivas e vazias. Nossa leitura bíblica vira um ritual mecânico. Nossa participação nos cultos se torna habitual e sem vida. Jesus repreendeu os fariseus exatamente por isso. Eles conheciam as Escrituras de cor, cumpriam todos os rituais religiosos, mantinham uma aparência de santidade, mas seus corações estavam longe de Deus. Em Mateus 15:8, Jesus cita o profeta Isaías dizendo: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Essa é uma descrição assustadoramente precisa de muitos crentes hoje. Honram a Deus com palavras bonitas, cantam cânticos emocionantes, fazem orações eloquentes, mas seus corações permanecem distantes. Não há rendição real, não há submissão genuína, não há transformação verdadeira. E sem transformação, não há crescimento. Sem crescimento, há apenas estagnação. Outro erro relacionado é a busca por experiências emocionais, em vez de transformação de caráter. Muitos crentes vão de conferência em conferência, de avivamento em avivamento, de culto especial em culto especial, buscando sempre a próxima experiência emocional intensa. Choram, tremem, caem, profetizam, mas quando voltam para casa, continuam sendo as mesmas pessoas. As emoções têm seu lugar na vida cristã, certamente. Deus nos criou com capacidade emocional e Ele mesmo é emocional. Mas as emoções não podem ser o fundamento de nossa vida espiritual. O fundamento deve ser a verdade da palavra de Deus aplicada consistentemente em nosso dia a dia. Deve ser a obediência silenciosa e constante, não os momentos de êxtase espiritual. O apóstolo Tiago foi direto ao ponto quando escreveu: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." Tiago 1:22. Ouvir a palavra sem praticá-la é auto-engano. É como olhar-se no espelho, ver que está sujo e ir embora sem se lavar. Absurdo, não é? Mas é exatamente o que milhões de crentes fazem semana após semana. Ouvem sermões poderosos que expõem seus pecados, que revelam suas falhas, que mostram áreas que precisam mudar. Concordam mentalmente, talvez até se emocionem durante a mensagem. Mas na segunda-feira tudo continua igual. Nenhuma mudança real acontece porque a palavra não foi praticada, apenas ouvida. Essa é a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é saber o que a Bíblia diz. Sabedoria é aplicar o que a Bíblia diz em sua vida prática. Muitos crentes são ricos em conhecimento, mas pobres em sabedoria. Sabem muito, mas vivem pouco do que sabem. E essa dissonância entre conhecimento e prática é mais uma causa da estagnação espiritual que paralisa tantos. Precisamos entender que Deus não está impressionado com quanto conhecemos da Bíblia. Ele está interessado em quanto vivemos da Bíblia. Não adianta decorar versículos se continuamos mentindo. Não adianta pregar sobre amor se vivemos cheios de amargura. Não adianta ensinar sobre perdão se guardamos ressentimentos.
A vida cristã autêntica é caracterizada pela coerência entre o que professamos e o que praticamos. Vamos aprofundar ainda mais nessa questão crucial da estagnação espiritual. Há um elemento que frequentemente passa despercebido, mas que é absolutamente devastador para o crescimento: a recusa em lidar com pecados não confessados e áreas não rendidas da vida. Muitos crentes vivem com compartimentos secretos em seus corações, lugares onde Cristo não é bem-vindo, áreas que mantêm cuidadosamente trancadas para o Espírito Santo. Esses compartimentos secretos podem ser relacionamentos inadequados, que sabemos que desagradam a Deus, mas não temos coragem de romper. Podem ser hábitos pecaminosos que praticamos nas sombras, enquanto mantemos uma fachada de santidade em público. Podem ser mágoas profundas que nos recusamos a perdoar, amarguras que cultivamos como se fossem tesouros preciosos. Podem ser ambições egoístas, disfarçadas de sonhos legítimos. O rei Davi aprendeu essa lição de forma dolorosa. Depois de pecar com Batseba e mandar matar seu marido, ele tentou esconder seu pecado. Mas o que aconteceu? Ele mesmo descreve: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Salmos 32, 3 e 4. Percebe a conexão? O pecado não confessado trouxe sequidão espiritual, trouxe peso, angústia, envelhecimento prematuro. Davi estava orando, certamente. Estava cumprindo seus deveres como rei, mas espiritualmente estava seco, murcho, estagnado. Somente quando ele confessou seu pecado, quando parou de escondê-lo, é que experimentou restauração. Hoje não é diferente. Você pode estar orando diariamente, lendo sua Bíblia, participando dos cultos, mas se há pecado não confessado em sua vida, se há áreas que você está escondendo de Deus, como se isso fosse possível, você permanecerá estagnado. A culpa não resolvida cria uma barreira entre você e Deus. Não que Deus se afaste de você, mas você se afasta dele por causa da vergonha e do medo. A confissão genuína não é simplesmente admitir que pecamos. É concordar com Deus sobre a gravidade do nosso pecado. É ter verdadeiro arrependimento. É estar disposto a abandonar aquele caminho e seguir na direção oposta. Muitos confessam com os lábios, mas continuam abraçando o pecado com o coração. E então se perguntam por que não há transformação real em suas vidas. João escreveu palavras reconfortantes, mas também desafiadoras. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. A promessa é maravilhosa, mas requer ação de nossa parte. Requer confissão honesta, não justificativas ou minimização do pecado. Outro aspecto fundamental que mantém crentes estagnados é a falta de propósito definido em sua caminhada espiritual. Muitos vivem a vida cristã sem direção clara, sem metas espirituais, sem intenção de crescer em áreas específicas. Simplesmente vão levando, flutuando de um dia para o outro, esperando que o crescimento aconteça automaticamente. Mas não funciona assim. O apóstolo Paulo tinha clareza absoluta sobre seu propósito. Ele declarou: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 12, 14. Observe as palavras de Paulo: prossigo, avanço, para o alvo. Há intencionalidade, direção, propósito claro. Ele não estava apenas existindo espiritualmente, estava crescendo deliberadamente, lutando conscientemente, avançando intencionalmente. Essa é a postura que falta em muitos crentes hoje. Sem propósito claro, qualquer lugar serve. Sem metas espirituais definidas, qualquer nível de maturidade parece suficiente. Sem intencionalidade no crescimento, a estagnação se torna inevitável. É como entrar em um carro sem saber para onde quer ir. Você pode até dirigir, mas estará apenas andando em círculos, gastando combustível sem chegar a lugar algum. Pergunte a si mesmo neste momento: qual é o seu alvo espiritual?
Em que área específica você deseja crescer neste ano? Que pecado você está determinado a vencer? Que fruto do Espírito você está cultivando intencionalmente? Se você não tem respostas claras para essas perguntas, não é surpresa que esteja estagnado. A estagnação também é alimentada pela comparação constante com outros crentes. Muitos medem seu crescimento espiritual não pelo padrão de Cristo, mas pelo comportamento de outros cristãos ao seu redor. Pensam, eu não sou tão ruim quanto fulano, ou, pelo menos eu não faço o que cicrano faz. E essa comparação distorcida cria uma falsa sensação de adequação espiritual. Mas Deus não nos chama para sermos melhores que outros crentes. Ele nos chama para sermos como Cristo. Esse é o padrão. E quando comparamos nossa vida com a vida de Jesus, quando medimos nosso caráter pelo caráter dele, percebemos o quanto ainda precisamos crescer. Essa percepção humilde, em vez de nos desencorajar, deveria nos impulsionar para a frente. Paulo escreveu aos Efésios: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. A meta não é chegar ao nível do crente ao nosso lado. A meta é chegar à estatura de Cristo. E essa jornada dura a vida inteira. Nunca podemos dizer, já cheguei, já sou maduro o suficiente, não preciso mais crescer. Quando paramos de crescer, começamos a morrer espiritualmente. Não existe platô estável na vida cristã. Ou estamos avançando ou estamos retrocedendo. Ou estamos sendo transformados de glória em glória, ou estamos nos endurecendo gradualmente. Não há meio termo. A neutralidade espiritual é uma ilusão perigosa. Chegamos agora ao ponto crucial de tudo o que compartilhamos. A solução para a estagnação espiritual não é complicada, mas exige algo que muitos não estão dispostos a dar: rendição total e incondicional ao senhorio de Jesus Cristo. Não uma rendição parcial, não uma entrega seletiva, mas uma submissão completa de cada área da vida ao controle do Espírito Santo. A verdade é que muitos crentes querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Querem os benefícios da salvação, mas não a transformação que vem com a verdadeira submissão. Querem o céu, mas não querem viver os princípios do céu aqui na terra. Querem a coroa, mas fogem da cruz diária que Jesus nos chamou a carregar. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Não há atalhos. Não há versão facilitada da vida cristã. Ou vivemos em rendição completa, ou vivemos em rebelião parcial. E a rebelião parcial, mesmo que disfarçada de espiritualidade, produz estagnação. Render-se a Cristo significa permitir que Ele tenha voz ativa em suas decisões financeiras. Significa deixá-lo governar seus relacionamentos, inclusive aqueles que você preferiria manter escondidos. Significa abrir mão de seus planos quando eles conflitam com os planos dele. Significa morrer para suas ambições egoístas e viver para sua glória. Essa morte diária é dolorosa. Não vou mentir para você dizendo que é fácil. Crucificar a carne, negar a si mesmo, escolher o caminho estreito quando o largo parece mais atraente, tudo isso exige esforço consciente e constante. Mas é através dessa morte que vem a vida verdadeira. É através dessa entrega que experimentamos o crescimento real. O apóstolo Paulo entendeu esse princípio profundamente quando declarou: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Essa é a chave. Não mais eu, mas Cristo. Não mais minha vontade, mas a dele. Não mais meus caminhos, mas os dele. Quando essa mudança radical acontece no centro de nosso ser, quando Cristo verdadeiramente passa a ser o Senhor de tudo em nossa vida, a estagnação se torna impossível, porque onde o Espírito de Deus tem liberdade para operar, ali há transformação constante, ali há crescimento contínuo, ali há movimento em direção à maturidade espiritual. Mas essa transformação requer nossa cooperação ativa. Deus não vai nos forçar a crescer. Ele não vai nos obrigar a amadurecer.
Ele nos convida, nos capacita, nos fortalece, mas precisamos dar os passos, precisamos fazer as escolhas difíceis, precisamos tomar as decisões que nos custam algo. Pense na parábola dos talentos que Jesus contou. Os servos que receberam 5 e 2 talentos foram trabalhar imediatamente com o que haviam recebido. Não ficaram esperando que os talentos se multiplicassem sozinhos. Eles agiram, investiram, arriscaram. E por causa de sua ação deliberada, viram crescimento e foram recompensados pelo mestre. Mas o servo que recebeu um talento teve medo e o enterrou. Não fez nada com o que recebeu. Ficou estagnado, paralisado pelo medo. E quando o mestre voltou, foi duramente repreendido. O que ele tinha foi tirado dele e dado a quem tinha mais. Essa parábola ilustra perfeitamente o que acontece quando deixamos de usar os dons, as oportunidades e a graça que Deus nos dá. A vida cristã não é passiva. É ativa, dinâmica, cheia de propósito e movimento. Paulo instruiu Timóteo: exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo 4:7. Exercitar-se implica esforço, disciplina, repetição constante. Um atleta não fica em forma assistindo vídeos sobre exercícios. Ele precisa treinar, suar e empurrar seus limites. Da mesma forma, não crescemos espiritualmente apenas ouvindo sermões. Precisamos praticar a piedade diariamente. Essa prática inclui disciplinas espirituais consistentes. Oração não como ritual, mas como conversa genuína com Deus. Leitura bíblica não como obrigação, mas como alimentação espiritual essencial. Jejum não para impressionar outros, mas para se humilhar diante de Deus e buscar sua face com intensidade. Adoração não como performance, mas como expressão sincera de amor e reverência. Inclui também obediência imediata aos impulsos do Espírito Santo. Quando ele nos convence de pecado, confessamos imediatamente sem tentar justificar. Quando ele nos orienta a perdoar alguém, perdoamos mesmo que doa. Quando ele nos direciona a fazer algo específico, obedecemos mesmo que não entendamos completamente o porquê. Essa obediência rápida é característica de quem está crescendo espiritualmente. A transformação também requer que desenvolvamos relacionamentos saudáveis com outros crentes maduros. Provérbios 27:17 diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Precisamos de pessoas que nos desafiem, que nos confrontem quando necessário, que nos encorajem a continuar crescendo. Muitos crentes estagnados se isolam, evitam accountability, fogem de relacionamentos profundos, onde suas falhas poderiam ser expostas. Preferem a segurança do anonimato, a vulnerabilidade que vem com a verdadeira comunhão. Mas é exatamente nessa vulnerabilidade, nesse compartilhar honesto de lutas e vitórias, que encontramos força para continuar avançando. A mudança começa hoje. Não amanhã, não na próxima semana, não depois que as circunstâncias melhorarem. Hoje, agora, neste momento, você pode tomar a decisão de não permanecer mais no mesmo lugar. Pode escolher render completamente sua vida a Cristo. Pode decidir deixar de lado as desculpas e começar a caminhar em direção à maturidade espiritual que Deus deseja para você. Amados, Deus não desistiu de você. Ele ainda está trabalhando, ainda está chamando, ainda está esperando que você se volte completamente para Ele. O erro que tem mantido você estagnado pode ser corrigido hoje. A jornada de crescimento pode começar agora. A vida abundante que Cristo prometeu pode ser sua realidade a partir deste momento. Basta escolher, basta render-se, basta dizer sim ao senhorio completo de Jesus sobre cada área de sua vida. Se você deseja dar passos concretos nessa jornada de restauração espiritual, temos algo que pode ajudá-lo tremendamente. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus oferece um caminho prático e profundo para você se reconectar com o Pai. O link está no primeiro comentário fixado. Não deixe essa oportunidade passar. Muito obrigado por acompanhar esta mensagem até o final. Se o Senhor falou ao seu coração através dessas palavras, não guarde isso só para você. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua caminhada com Deus.
Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Nos comentários, conte para nós como Deus tem trabalhado em sua vida. Queremos orar por você e caminhar junto nessa jornada de crescimento espiritual. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais que o Senhor quer revelar a você. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até a próxima mensagem.